Retornando com o economista Haroldo Rodrigues, nós estamos conversando sobre a situação global, lógico, do país, na área econômica e também na área política. Ô Haroldo, você acha que seria hora do governo iniciar um processo de reforma tributária? Porque o Brasil parece que tem imposto demais. Sim. Essa reforma tributária, Jorge, ela é necessária para que a economia se deslanche. Na minha opinião, não é a hora politicamente. Hoje o presidente Temer, eu não sei se ele tem essa capacidade, se ele tem essa entrada no Congresso para propor uma reforma desse tamanho. Claro que seria interessante porque a carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo. Então você tem uma curva de Laffer que é o seguinte. Eu acho até que se fosse para cortar imposto, ele teria apoio, porque os deputados achariam ótimo apresentar o povo com aquele que cortou imposto. Mas ia pagar a emenda? Pois é, mas o governo é que não pode cortar porque ele está sem laço econômico para isso. Ia pagar a emenda do deputado? Talvez o deputado ia ser legal para ele sair na mídia e tudo mais, mas e a emenda dele para a base que não ia sair por conta do corte? Então são coisas a se pensar. O governo tem tratado essa questão porque ele tem que reduzir gasto ou aumentar a receita para a conta fechar. Essa conta não fecha se não fizer isso. Mas no Brasil os governos todos sempre optaram pela segunda hipótese, que é aumentar imposto. Sim. Inicialmente, eles estão falando de redução de gastos com outras reformas. Por exemplo, a reforma da Previdência. Então, esse ano, a Previdência vai custar a mais 50 bilhões. Mas a Previdência não tem um orçamento separado do resto do governo, não? Não, é de Seguridade Social. Mas o governo tem que tirar do Tesouro para cobrir. A Previdência tem déficit. Então, a Previdência não fecha a conta. O governo tem que pôr dinheiro do Tesouro para cobrir o rombo da Previdência. Pelas regras atuais, só vai aumentar esse déficit da Previdência. Era de 2,5%, se eu não me engano, em 99, agora a gente está próximo de 7% do PIB, os gastos com a Previdência. É muito dinheiro. Na verdade, o Brasil se aposenta muito cedo, né? Sim, a média do mundo são 62 anos. Eu conheço pessoas, amigos meus, que aposentaram com 48 anos. Pois é, a média mundial, 62, 63, depende do país. Então, e alguns países, eu vi também essa semana, que a Alemanha, que hoje é 65, já quer passar para 67, homem e mulher, indistintamente. No Brasil, a gente tinha que fazer um cálculo respeitando aí a expectativa de vida, algumas questões. O Brasil é um continente, né? É muito grande, tem dimensões continentais. Então, eu não acho justo, por exemplo, um senhor lá do Nordeste que trabalhou a vida inteira numa lavoura, ele ter o mesmo tratamento de seguridade social de uma pessoa que trabalhou a vida inteira no escritório. Então, tendo essas nuances, a lei conseguindo enxergar isso, eu sou a favor, sim, de uma reforma da Previdência. Eu até brinco com alguns amigos meus que o grande mal dos portugueses foi ter expulsado os holandeses do Nordeste e os franceses do Rio de Janeiro. Porque se nós tivéssemos hoje no Brasil 3 países, talvez os 3 tivessem bem melhor, né? Tá certo. Essa é que é a verdade. Porque toda política que você for pensar no Brasil, é muito difícil ela ser uniforme. Porque a realidade do Nordeste é diferente do Sul, que é diferente da do Norte, então tem que ter isso. Mas voltando à questão tributária, que eu estava dizendo da curva de Laffer, é uma razão entre o imposto e a arrecadação. Então, é a pergunta que todo mundo se faz: será que a gente reduzir um pouco o imposto não aumentaria a base de arrecadação e com isso o governo ganharia mais dinheiro? Então, no Brasil hoje... E se diminuísse o imposto, sobraria mais dinheiro no bolso do... Sim, seria mais renda do disponível, brasileiro, né? Mais renda disponível para o consumidor. A grande questão é fazer o governo caber dentro da arrecadação. Os governos brasileiros não cabem dentro do que arrecadam. É como se um pai de família ganhasse R$5.000 por mês, mas ele sempre gasta 7. Ele sempre está no cheque especial, sempre está tomando dinheiro emprestado. Então, a conta já não está fechando. Mas o problema é que o trabalhador, o que ganha 5, o governo toma pelo menos 3,5. 3,5 dele. Sobra 1,5, né? Esse é que é o problema. Então, e o governo, porque o trabalhador, quando chega assim, ele, em pouco tempo, ele já está estafado, né? Ele não consegue mais rodar essa dívida. O governo emite título. Então, por isso que a gente roda a dívida. O governo emite título da dívida, que a maioria do mercado internacional, esses títulos da dívida, o mercado compra. Como aqui nós somos uma economia que tem um certo risco, um grau de investimento baixo, agora tivemos a nota rebaixada recentemente, a remuneração por esse capital é maior. Então, por isso que a gente consegue atrair esse investimento externo para conseguir rodar essa dívida. Então, a reforma tributária, na minha opinião, ela é importante.
deve ser mais simples. Hoje as empresas gastam muito dinheiro só para andar na linha. Andar na linha no Brasil custa muito caro. Além de pagar o imposto, a burocracia interna da empresa é muito cara. Então você tem que ter um setor de contabilidade interno. Isso tudo é muito custoso para a empresa. Isso é repassado nos produtos. Produto, serviço, tudo que a empresa presta. Mas isso é a burocracia brasileira, né? Sim. Nos países civilizados, você abre ou fecha a empresa em poucas horas. Aqui você demora dias, né? Aqui para abrir até que é mais fácil. Minas Gerais é o país mais fácil de se abrir uma empresa, se eu não me engano. Agora, para fechar... É complicado. É complicado para fechar uma empresa no Brasil. Mas isso tudo é a burocracia. Sim. E aí é o chamado custo Brasil, né? A gente tem esses coisas, entra logística, entra custos de mão de obra, que o Brasil, a legislação trabalhista no Brasil, ela é bem rígida com o empregador. Não digo que tenhamos que ter cortes de benefício, etc. O governo Temer, ele está pensando também numa reforma trabalhista, né? Mas será que as centrais sindicais permitem? Olha, tem que haver algum tipo de mudança. Não tem que pedir autorização para a central sindical, porque se pedir também eles vão querer férias de 3, 4 meses, é a minha opinião. Então tem que conversar com as centrais sindicais, porque hoje o Brasil não compete mais com os vizinhos, é o mundo. Então você compete com o mundo, É outro problema também que eu acho. Aqui no Brasil se trabalha muito pouco, né? Em alguns países tem mais horas trabalhadas, mas o problema não é nem tanto a hora trabalhada, é a produtividade. A produtividade é muito mais danosa, a nossa produtividade baixa, do que a hora trabalhada. E aí não é só o trabalhador que não é produtivo, não. Ele pega um trem, um ônibus e anda um pouco para chegar, então ele já chega cansado. Os insumos que ele tem são totalmente diferentes de insumos de países de primeiro mundo. Então a produtividade do Brasil, para você ter ideia, é mais ou menos 6 vezes menor do que a produtividade americana. Isso está no custo reflete na economia. Claro, é o custo do produto, o custo Brasil. E como é que faz para consertar isso? Ô Jorge, pergunta é boa, mas não é tão simples não. Pois é, mas isso nós vamos discutir no próximo bloco. Vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco o Haroldo acha que não é simples, mas vai tentar explicar como é que a gente pode melhorar essas coisas. Um instantinho.